de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé para nós louvarmos a Deus com o hino 471. Gostaria de pedir a irmã Lindalva, a nossa irmã Rita, aqui à frente, assim, conosco. De pé, irmãos, vamos fazer a leitura bíblica, Salmo 146, e como é de costume, irei ler o número dos ímpares e os irmãos o número dos pares. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem a Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade.
fidelidade. Aquele que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e viúva, porém torna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Gostaria de convidar nosso irmão José Antônio para fazer uma oração, por favor. Aqui na frente. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai de misericórdia, Deus de bondade, Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus, nos colocamos diante do Senhor, Pai, para te louvar e te agradecer, Senhor nosso Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado a Deus por estar aqui na tua casa, aqui em comunhão com todos os nossos irmãos. Obrigado a Deus pela vida que nos dá, Senhor nosso Deus, e por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Pedimos, Senhor nosso Deus, que o Senhor esteja conosco durante esse culto, os louvores que aqui foram apresentados, que seja dirigido pelo Senhor, a mensagem que vamos ouvir, que eu possa estar usando o teu cérebro, Pastor, na direção da tua palavra, e saímos daqui edificados com a tua palavra. Amém. Abençoa aqueles que não puderam vir. Por Deus, o Senhor conhece as necessidades da nação. Senhor, tome nas tuas mãos, Senhor. E abençoe, Pai. Abençoe também, Senhor Deus, os acamados, os enfermos. Colocamos todos os enfermos da nossa igreja nas tuas mãos, Pai. Que venha estar fazendo melhor na vida dos teus servos, Pai. Abençoe os missionários do campo, Pai, que possa estar suprindo, Pai, suas necessidades física e espiritual. Oramos tudo e agradecemos em nome do Santo, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 313, Proteção Divina. Convidar a nossa irmã Dalva, nossa igreja, nossa igreja, aqui na igreja, para dirigir conosco. Ao
Deixe assentar, irmãos. Gostaria de passar a parte dos avisos do nosso pastor Joel. Irmãos, hoje pela manhã nós estudamos sobre as 7 verdades sobre a tentação. Uma pena que muitos irmãos não puderam estar aqui, mas eu gostaria que os irmãos que não estiveram levassem para casa uma cópia desse estudo, estudassem em casa, por favor, vai ser bênção para a sua vida. Eu gostaria de pedir ao irmão José Antônio para distribuir aí com os irmãos que não estiveram hoje pela manhã, que levassem, ou se vocês quiserem levar uma cópia para dar para alguém, vai ser uma bênção. Esse estudo foi uma bênção para os irmãos que estiveram aqui hoje pela manhã. Alguns irmãos não puderam vir por motivo justo, né? Mas aproveite e estuda em casa e com certeza será uma bênção. Na quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração às 19h15 e eu gostaria de saber se algum irmão gostaria de nos convidar para o culto da família na quinta-feira em sua casa, em sua residência. Algum irmão se candidata a nos convidar para termos esse prazer, essa alegria de irmos à sua casa. Para irmã Anailza, deseja convidar a igreja para o culto da família na quinta-feira. Os irmãos puderem levar alguma coisa para termos um momento de confraternização, né? Aproveitem. Às 19h30 nós estaremos lá na casa da nossa irmã Irailza. Para os irmãos que não souberem o endereço, né? É só entrar em contato com ela. Todos têm aí o grupo da igreja, fazem parte do grupo da igreja, pegam o endereço, as dicas para chegarem até a casa da nossa irmã Irailza. Pastor, não tem erro, é a rua da irmã Ana. É a mesma rua da irmã Ana, né? Onde mora a irmã Ana, do saudoso irmão Nelson. Muito bem, muito bem. Meus irmãos, nós estamos chegando aí o final do ano, está se aproximando. O dia 24 vai cair no sábado, não é isso? Então, nosso culto de Natal será realizado dia 25, que é um domingo, né? Ao invés de celebrarmos ou de fazermos o culto no sábado, vamos aproveitar o domingo, que é o dia já, né, em que nos reunimos para nos congregarmos, e vamos fazer o nosso culto no dia 25, que vai cair no domingo. O culto de vigília, que nós chamamos, o culto de final de ano, nós vamos então depois confirmar com os irmãos. Vamos ver primeiramente o programa, a programação, e assim confirmaremos o horário do nosso culto, dia e hora do culto de despedida do velho ano. Mais alguma comunicação? No outro domingo. Vai cair no domingo, né? Dia 31. Então, que ótimo, né? Vai cair no domingo, então não vamos ter dificuldades, porque já é o dia que nós nos reunimos. Sobre a sociedade feminina, depois as irmãs vão estar aí, né? A irmã Mona Lisa com as irmãs vão estar tratando sobre as confraternizações do final de ano. Bom? Irmãos, colocar em pé, louvamos a Deus com o hino 454, e esse hino é da parte do ofertório. Ele veio preparado para essa noite com a sua oferta, sinta-se à vontade. Vou convidar novamente nossas irmãs aqui na frente, para repetir esse hino.
Senhor,
nosso irmão Saulo, que vem aqui à frente, fazer uma oração. Todos de pé, irmãos. Vou levar nosso pensamento a Deus nesse momento e agradecer por esse culto. Pai que está no céu. Ó Pai, receba os nossos louvores neste momento, ó Pai. Amém. Ó Pai, que nós estamos neste momento apresentando a Ti, ó Pai, Tu és merecedor, meu Pai, de todo esse louvor que nós estamos apresentando neste momento. Amém. Ó Pai, pela nossa pequenez, pela nossa fraqueza, ó Pai, mas Pai, receba, ó Pai, no trono da Tua graça, meu Pai, esse louvor. Amém. Clamamos a Ti, ó Pai, pelo nosso irmão Maciel, Pai. Ó Pai, que ele possa, ó Pai, ao Pai, dar ele sabedoria, ó Pai, para que ele possa falar do Teu amor, ó Pai, às almas perdidas. Amém. Abençoa a vida dele, abençoa sua esposa, sua filha, que possa ter uma conversão fatal. E ela vem, ó Pai, através do testemunho do Teu servo, ó Pai, aceitar Jesus Cristo, ó Pai, como Salvador. Que nós possamos, meu Pai, ser, ó Pai, pregoeiro da Tua palavra através da nossa vida, ó Pai. Abençoa, Senhor, a mensagem desta noite, ó Pai. Que venha, ó Pai, de acordo, ó Pai, com a nossa necessidade, ó Pai. E essa mensagem, ó Pai, que vai ser pregada nesse instante, ó Pai, possa alcançar aqueles corações família, ó Pai. Possa alcançar aqueles corações que estão, ó Pai, distante de Ti, ó Pai, que estão precisando, ó Pai, do perdão dos seus pecados. Ó Pai, te peço também por todos os pregadores espalhados por este mundo, ó Pai. Ó Pai, abençoa cada um deles, ó Pai, que o Espírito Santo, ó Pai, que eles possam ser guiados pelo Teu Espírito. Ó Pai, te pedimos para a nossa vida, para o nosso lar, para aqueles que estão enfermos. Cura aqueles que estão necessitando de cura, Senhor. Sabemos que são muitos, ó Pai, pandemia, ó Pai, que está, ó Pai, voltando, ó Pai, mas sabemos que o Senhor está no controle do Pai. Abençoa cada um de nós neste mundo, que nós possamos ser guiados pelo Espírito. E pedimos em nome de Jesus para cada família que está presente neste momento. E por aqueles, ó Pai, muitas das vezes, ó Pai, dos erros e fraquezas, ó Pai, que não estão, meu Pai, cooperando na Tua obra. Ó Pai, abençoa eles também, sua vida. Desperta eles, ó Pai. Desenha sentir a responsabilidade, ó Pai, de dar conta aqui da Tua obra. Abençoa cada um de nós, peço em nome de Jesus, com perdão de todos os nossos pecados. Amém. 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 Se não puder assentar, parte especial dessa noite, que vamos dar ao nosso irmão Pedro.
Agradeço a Deus por essa oportunidade, porque pela misericórdia de Deus eu estou aqui à noite, e de manhã no dia, que não estava vendo. Então, agradeço a Deus por eu posso ter na casa do Senhor. Tudo os frutos para mim é uma alegria para a casa do nosso Deus. Né? Então, por isso eu vou louvar nosso Deus por ter. Gostaria de chamar agora o nosso pastor Joel para fazer uma nossa oração pelas nossas crianças e adolescentes dessa noite. E logo em seguida, a gente passará a mensagem para ele, o nome de Jesus, nome sem igual. Mas eu gostaria nessa oração eu gostaria de orar pelos aniversariantes do mês de novembro, né? Aqueles que não estiveram aqui no mês de outubro também, irmãos que aniversariaram, o Daniel, que completou 11 anos, vai estar aqui. Aniversário de casamento, os irmãos sabem de alguém que
irmão Daniel e Ana Lisa completaram 21 anos de vida matrimonial, bodas de zarcão, né? É um tipo de pedra preciosa, rara, né? Que muita gente não sabe. Quem mais aniversariou nesse período pode vir à frente. Mais alguém? Irmão Maciel, é aniversário de nascimento? De vida. Daniel, que dia foi? De novembro? Dia 4. Vou começar aqui por vocês, parabéns, um abraço a todos, Deus abençoe. Irmão Pedro, aniversário de nascimento ou de casamento? Nascimento. Está valendo. Daniel, aniversário de casamento. Deus abençoe. Daniel, avisa, Deus abençoe. Deus abençoe, Daniel. Quem mais? Daniel fica aqui à frente. Henrique. Henrique também? Ah, pelas crianças, sim. Meu Clédio. Parabéns, um abraço. Gostei dessa camisa. A minha irmã está fazendo hoje, minha filha fez dia 5. Então, esses irmãos vêm à frente, representando seus familiares. Não, 64 anos de vida matrimonial. Deus abençoe, irmã, em nome da igreja. Transmita lá para os irmãos, né? Os parabéns e a nossa alegria de poder contar com esses irmãos e também orar pelos familiares dos nossos irmãos que ainda não são convertidos, né? Vamos orar. Senhor, queremos nesta oportunidade lembrar os nossos jovens, adolescentes, crianças, pedindo, Pai, que Tu os abençoes os seus pais, dando sabedoria, Deus, na educação de seus filhos, num tempo tão difícil para a criação de filhos, quando muitos pais, ó Deus, não zelam, não dão exemplo para os seus filhos, exemplo de testemunho, de vida, de oração, de leitura da Tua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia desses lares, possa despertar os corações desses pais, para que eles passem a ser exemplos, primeiramente, para os seus filhos e depois, à luz da Tua Palavra, instruí-los, conduzi-los pelos caminhos da Tua Palavra. Queremos, ó Deus, também Te agradecer pelos familiares da irmã Eraílza, que aniversariaram, que Tu os abençoes, caso não sejam convertidos, que o Teu Espírito possa tocar em seus corações, para que eles venham conhecer as verdades do Evangelho, Pai. Também, Senhor, Te agradecemos pelas vidas do irmão Euclides, da irmã Dina, que por motivo de saúde não pode estar aqui. Te agradecemos pelas vidas deles, pelo testemunho deles, pela firmeza deles, pela maturidade deles como crentes, como servos fiéis. Ó Deus, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa dar o alívio, a cura para a irmã Dina, para que eles, ó Deus, tenham ainda saúde e condições de voltarem, de retornarem à Tua igreja para congregarem conosco, Pai. Também Te agradecemos, Senhor, pela vida do Daniel, mais o ano que Tu lhe concedes. Te agradecemos por ele ter nascido num ambiente onde a Tua Palavra é ensinada, mas que possamos vivê-la e, através do nosso testemunho, Daniel possa se encorajar e sentir o desejo de seguir a Cristo. Guarda-o de todo mal, Senhor. Também Te agradecemos pela
vida do irmão Pedro, mas o ano que tu concedes ao teu servo. Ajuda ao Senhor nas suas dificuldades, enfermidades, que o Senhor possa dar a saúde ao teu servo, possa, ó Deus, abençoá-lo individualmente e em família, que o teu servo continue sendo uma testemunha fiel ao lado da sua esposa, irmã Gessi, para que a sua família seja, ó Deus, guiada e conduzida dos teus santos caminhos. Amém. Te agradecemos pela vida do irmão Maciel, pelo seu testemunho, pela sua firmeza, ó Deus, pela sua constância no Evangelho. Que o Senhor continue abençoando o teu servo e dando sabedoria espiritual, capacidade para nos ajudar na tua obra. Que o Senhor possa, Deus, alcançar a sua família com a salvação, ó Deus, salvando toda a sua casa, para que o teu servo diga como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Te agradecemos também, Pai, pela vida desse casal precioso, irmão Daniel, irmã Analisa, por mais um ano de vida, de matrimônio, Pai. Te agradecemos porque o Senhor os tem ajudado diante das crises, dos problemas, ó Deus, das provações, mas eles têm se mantido firmes e fiéis ao teu lado. Que o Senhor os abençoe no casamento, para que eles estejam juntos, ó Pai, até a morte ou até a volta de Cristo, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, os demais aniversariantes que não compareceram, não estão aqui, mas que todos eles, ó Pai, estão sendo lembrados nesta oração e sejam abençoados por Ti. Nós te agradecemos, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu me esqueci de uma coisa. Nós temos uma literatura lá no mural da igreja, na saída. Nós temos aqui esse livreto chamado Pão Diário. Primeiramente, eu recomendo aos irmãos que leiam em casa e depois distribuam com alguém. Não é bom a gente distribuir literatura sem conhecer antes. Se alguém perguntar o que você está me oferecendo, né? Então, o Pão Diário, ele tem volume maior, mas esse aqui é resumido, né? Um livreto que tem meditações, várias meditações, com textos bíblicos. Os irmãos levem para casa, estudem e depois, se quiserem oferecer a alguém, né? Algum amigo, parente que não é crente. Esse aqui, um advogado muito especial, esse livreto, esse folheto, não é um folheto, é um livreto, né? Ele é muito importante, apresenta Cristo como o melhor advogado de todos que existem, e o melhor de tudo é que ele não cobra, né, pelo serviço que ele presta a quem o procura, né? Então os irmãos também podem levar, né, estudem, e depois não fiquem com eles, distribuam com pessoas. Esse aqui, eu esqueci de trazer o Evangelho de João. Nós temos lá também o Evangelho segundo João, e os irmãos podem levar também para distribuir. E nós temos esse aqui, temos poucos, que é para crianças, né? Juniores, adolescentes, crianças que já sabem ler. Se os irmãos quiserem levar, agora levem a quantidade que os irmãos acham que vão ser, né, capazes de distribuir. Não levam para casa e deixa lá encostado, né? Levem e distribuam. Eu estou pensando a qualquer hora chegar, se os irmãos, algum irmão que quiser fazer isso, no sinal de trânsito aí, quando o sinal ficar vermelho, né, a gente levar esse material lá e distribuir com as pessoas, com os motoristas que pararem no sinal. Então, irmãos, esse material está disponível lá no mural
depois do culto, os irmãos poderão levar a quantidade que os irmãos acharem que dão conta de distribuir, tá bom? Muito importante esse material. Nós vamos hoje falar sobre o nome de Jesus, nome sem igual. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 1, verso 21, e depois Lucas 1, 31. Mateus 1, 21. Ficarem em pé todos? Mateus 1, 21. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lucas 1, 31. Lemos assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Podeis assentar, irmãos. O nome de Jesus, nome sem igual. Em hebraico, Josuá ou Josué, é a mesma coisa. Jesus, Josué, Josuá, significa o Senhor é o nosso livramento. É o nome que foi indicado antes do nascimento de Cristo, de acordo com os textos lidos. Geralmente os pais já reservam o nome, já encontram o nome do filho que vai nascer. E é interessante que o nome Jesus aparece mais de 600 vezes nos evangelhos. No grego, Jesus significa ungido. E na Bíblia, como no pensamento judaico da época, houve uma ligação muito íntima, muito estreita, entre o nome e a pessoa. Invocar o nome, efetivamente, implica na ação da pessoa. E em se tratando da pessoa de Cristo, a evidência é a sua divindade. O seu nome é sem igual por causa de sua natureza divina. Agora, irmãos, por que o nome de Jesus é sem igual? Não se pode equiparar a mais ninguém. Primeiro, o nome de Jesus é sem igual, porque no nome de Jesus há vida. No meu nome não há, mas no nome de Jesus há vida. No seu nome não há, mas no nome de Jesus há vida. Os irmãos se lembram de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de João. Ele disse: eu sou o quê? A ressurreição e a vida. E ele, respondendo à pergunta de Tomé, em João 14, versículo 5, no verso 6, ele responde dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Irmãos, por isso que o nome de Jesus é sem igual. E tratando da fé na pessoa de Cristo e suas consequências,
O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 5, de 11 a 13, olha a declaração que ele faz aqui. Ele diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Em seu Filho. Quem tem o Filho, e olha que Filho aqui está com a letra F maiúsculo, referindo-se a Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Irmãos, no nome de Jesus, a vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição dele foi a prova incontestável de sua divindade. Ressuscitou para provar que ele é mais do que biologia, né? Estudo da vida. Ele é mais do que bios. Ele é a vida em essência. Meus irmãos, ele é essencialmente a vida. Alguém pergunta, alguém então questiona, dizendo: mas muitos ressuscitaram no tempo de Cristo, e antes dele os profetas, o profeta Eliseu ressuscitou pessoas. Qual a diferença entre a ressurreição dessas pessoas e a de Cristo? A diferença é que elas morreram todas, e Jesus está vivo e vivo para sempre. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo foi a prova incontestável de sua divindade. Ressuscitou para provar que Ele é a ressurreição e a vida. Em segundo lugar, no nome de Jesus é sem igual, o nome de Cristo é sem igual, porque no nome dele há amor. O apóstolo Paulo chega a dizer-nos que este amor, o amor de Cristo, excede todo entendimento. Em Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19, o apóstolo fala: a fim de poderdes compreender com todos os crentes, todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É interessante que ele aqui nos apresenta as dimensões da cruz para referir-se ao amor de Jesus Cristo. Né? Ele fala da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. E a cruz foi a maior manifestação da graça de Deus, do amor de Cristo para conosco. As 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo estão ilustradas nas 4 extremidades da cruz. Largura, abrangendo os homens e mulheres de todo o mundo. Comprimento, abrangendo todos os tempos e todas as épocas. E a altura, estendendo-se até o céu, para nos trazer de lá o próprio Filho de Deus. E a profundidade, porque a cruz foi fincada no chão, fala do amor por nós sem medida. Ele suportou o sofrimento para resolver o problema dos nossos pecados. Em 1 Pedro capítulo 2, versículos 24 e 25,
o apóstolo declara, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Os nossos feridas foram sarados, porque ele foi ferido em nosso lugar, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor das vossas almas. Em terceiro lugar, irmãos, no nome de Jesus há poder, porque no nome de Jesus nós temos perdão. E esse perdão é muito mais do que o perdão no campo jurídico, quando um juiz absolve um réu, quando o juiz perdoa os delitos de um criminoso. O perdão de Cristo, ele é muito mais abrangente do que esse perdão jurídico, do que esse perdão humano. Ele é de vários modos representado, porque o pecado é coberto, não é atribuído, é apagado, não há mais lembrança desse pecado quando ele é confessado e, consequentemente, perdoado. E a Bíblia fala, irmãos, que o perdão é um ato de livre graça. Isaías capítulo 43, versículo 25, olha o que Deus fala para o povo: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei jamais. O perdão, meus irmãos, é um ato perfeito da misericórdia de Deus. No Salmo capítulo 103, versículos 3 e 4, o salmista declara: é Ele quem? Deus, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, aliviados, despreocupados com a eternidade, porque há muita gente que tem dúvida sobre o seu destino, nós já não temos mais esta preocupação por causa do perdão que nos foi concedido. Em quarto lugar, no nome de Jesus, há poder, é sem igual, porque no nome de Jesus há poder. Este poder esteve sempre presente, mesmo quando Cristo tomou a forma humana, ele revelou que era Filho de Deus. Esteve presente por ocasião de sua geração no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a tua sombra, por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, foi o único caso ocorrido entre a humanidade, o único, de um feto ser gerado no ventre de uma mulher sem o contato de um homem, sem o contato de uma pessoa, sem que fosse um espermatozoide, que é o que produz, o que vai gerar, o que vai dar vida a este ser. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e a glória não é dela,
a glória é daquele que foi gerado no ventre dele. Por isso nós não cremos nessa teologia de que Maria é mãe de Deus. Nunca foi. Maria foi mãe do Filho do homem, do Filho de Deus. Mas Deus não tem mãe. Por isso a glória não é dela. Nós respeitamos, nós temos por ela um grande apreço, porque foi uma mulher justa, uma mulher simples, uma mulher santa, como tantas outras mulheres foram ao seguirem a Cristo. Mas a glória não foi dela. A glória é daquele que foi gerado no ventre dela, no ventre de Maria. Olha o que está escrito lá em Lucas capítulo 2, versículos 8 e 9. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, porque foi um nascimento sobrenatural, foi um nascimento sui generis, diferente de todos que haviam ocorrido. E meus irmãos, Jesus Cristo já nasceu com esse poder encarnado nele, entronizado nele, poder, porque ele era e ele é e continuará sendo o Filho de Deus. Também esteve presente durante todo o seu ministério esse poder. Em Lucas capítulo 4, versículo 14 está escrito: então Jesus, no poder do Espírito Santo, ele fazia tudo pelo poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a vizinhança. E ele, irmãos, manifestou esse poder quando falava, manifestou esse poder quando ensinava, manifestou esse poder quando curava, quando expulsava demônios. O poder estava com ele, porque ele é o Filho de Deus. Esse poder esteve presente também na sua ressurreição. Mateus capítulo 28, versículos 2 a 5. Foi uma ressurreição diferente de outras que aconteceram antes, durante e depois de Cristo. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Isso só por causa da presença do anjo, imagine só. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Esse não estar aqui, irmãos, revela a divindade. A morte não teve poder de prender, de aprisionar, de segurar a Jesus. O corpo de Jesus não entrou em estado de decomposição. Ele ressuscitou antes, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, a Bíblia fala que ele passou aqui 33 anos, exerceu seu ministério, preparou homens, capacitou esses homens para perpetuar a sua obra aqui na terra.
e através deles a igreja foi organizada, foi criada, mas ele tinha que voltar de onde ele havia vindo. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, nós encontramos Jesus que um dia vai retornar à terra para buscar aqueles que ele deixou aqui. Mesmo aqueles que foram salvos depois, ele virá um dia para arrebatar aqueles que foram adquiridos pelo seu precioso sangue derramado na cruz. E Mateus capítulo 24, verso 30 fala: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. De que forma? Olha, o mesmo poder que esteve lá na geração dele, durante o ministério dele, durante a morte dele, durante a ressurreição dele, e agora, por ocasião do seu retorno, ele virá com poder e muita glória. Um dia, irmãos, ele virá. E eu tenho certeza, pelas profecias bíblicas, que esse dia está próximo. Mas também a Bíblia fala que um dia esse Jesus, que é o poder personificado, vai exercer o seu poder sobre todas as nações da terra. Quantos imperadores, quantos reis e rainhas, quantos líderes se levantaram em todo o mundo, em muitos séculos, e todos eles se foram, e os que ainda não foram, irão, perecerão. Jesus Cristo continua vivo e estará vivo para sempre, e um dia ele exercerá o seu poder sobre as nações e governará com justiça os povos, governará o mundo com a sua verdade. Em quinto e último lugar, no nome de Jesus, o nome de Jesus é sem igual, porque há livramento, no nome de Jesus, para quem vive neste mundo, irmãos, este mundo marcado, estigmatizado pelo pecado. O pecado trouxe na sua bagagem toda a maldição, a morte, a doença, a violência, a maldade. Esse mundo vive sob uma nuvem de maldição por causa do pecado. Mas há uma boa notícia que Deus nos transmite através da sua palavra, é que um dia nós estaremos livres de toda maldição, de todo sofrimento e de toda dor. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 32 a 36, Jesus fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, no nome de Jesus, há libertação de todas as forças que você puder imaginar, forças humanas, forças espirituais. Eu já conheci pessoas, e conheço ainda muitas pessoas, que antes viviam escravizadas pelo pecado, escravizadas pela prostituição, escravizadas pelas drogas, escravizadas pela violência, escravizadas pelo pecado. E essas pessoas foram libertas pelo sangue de Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, disse ele mesmo, Jesus, verdadeiramente sereis livres. A pergunta de Jesus aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16:15, né? Muito embora seja uma pergunta simples, mas é uma pergunta profunda e de grande significado para a fé cristã. Pedro deu a resposta correta. Mateus 16, verso 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de acordo com Jesus, nenhuma outra resposta seria convincente ou satisfatória, porque a esta rendeu o elogio a Pedro. Pedro fez a confissão de fé mais acertada. Em muitas ocasiões ele falou abobrinhas, né? Ele dizia coisas que não deveria falar, mas agora ele falou algo que ficou como a confissão de fé dos crentes, dos filhos de Deus, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, elogiando a Pedro, fala no verso 17 do capítulo 16 de Mateus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, não foi o Pedro humano que falou isso, mas meu Pai que está nos céus. Essa resposta de Pedro à pergunta de Jesus continua a ser, irmãos, de extrema importância para nós hoje. E digo porque ainda não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Ele senão através do Pai. João 14:6. O próprio Jesus declarou que o destino eterno de todos os homens depende de uma só decisão. Depende de crer nele como o único e todo suficiente Salvador. João 8:24, ele declara, Jesus: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Concluindo, você hoje pode sair daqui com a sua vida transformada, ou você que nos assiste à distância, você hoje pode ter a sua vida transformada, crendo neste nome. Quando chegar no fim da sua jornada neste mundo, você irá precisar de alguém
para lhe estender a mão e conduzir você do outro lado, você quer que Jesus seja essa pessoa ou você quer que seja Satanás? A escolha e a decisão é sua de crer hoje no nome de Jesus, nome sem igual. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino e depois cantaremos com a igreja. Esse é um dueto aqui com a minha esposa, que fala sobre o nome de Jesus, né? Depois cantaremos esse, eu vou cantar aqui com a irmã Rita. Fala sobre o nome de Jesus, olha a letra desse hino. Conheço o nome que é muito precioso, meu coração encanta mais e mais. Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração exulta de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome ânimo consome. O sol é sempre resplendente, a todos nós dá paz ao coração. O coração exulta de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome ânimo consolo, em outro nome não encontro luz. Por este nome temos a vitória, pelo seu nome salvação também. Quando nas nuvens vier buscar seu povo, no céu seu nome exaltarei também. O coração exulta de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome ânimo consolo, em outro nome não encontro luz. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 62. Leva-te contigo o nome de Jesus, o Salvador.
Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer por esse momento aqui em tua casa. Amém. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. O Senhor tem trazido aos nossos lares o alimento, o Senhor tem dado a oportunidade de emprego e várias coisas boas o Senhor tem fazendo conosco, ó Pai. Amém. Um momento de agradecimento, Senhor Deus, para nossas vidas, Senhor Deus. Ó Pai, eu te peço que o Senhor continue cuidando conosco, ó Pai. Cuide dos idosos dessa igreja, daqueles enfermos, daqueles que não podem estar aqui nesse momento, Pai. Ó Senhor Deus, que nós possamos te despertar a cada dia, ó Pai, para fazer a tua vontade, Senhor Deus, para pregar o teu evangelho, Senhor Deus. Nós possamos, ó Pai, pegar esses folhetos e entregar àquela pessoa que está precisando de uma palavra, Pai, no ombro amigo, Senhor Deus. Ó Jesus, nós te agradecemos por tudo, dá uma semana abençoada, Senhor Deus. E que nós possamos, ó Pai, no teu nome, Senhor Deus, a pegar e colocar todas as nossas, ó Pai, ansiedades, ó Pai, todas as nossas aflições que nós vamos passar durante essa semana, ó Pai, mas que nós podamos confiar no Teu nome, igual foi falado aqui, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, não fazer, Pai, com nossas próprias mãos, mas sim colocando, ó Pai, tudo do nosso coração nas Tuas mãos, Senhor Deus, e Tu sabes o que é melhor para nós, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, eu te peço, suplico para essa igreja, que o Senhor continue abençoando os irmãos que estão à frente desses trabalhos, Senhor Deus. Nos dá uma noite abençoada, eu te peço, de volta para os nossos lares. E uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós?